Vivemos em um mundo que constantemente nos diz para olhar para fora, para buscar algo além de nós mesmos. O que nos foi ensinado por séculos é que a mudança acontece em um nível externo, que o que precisa ser transformado está ao nosso redor, nas situações, nas pessoas, nas circunstâncias. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira transformação não começa no mundo exterior, mas dentro de você? E se, ao invés de buscar respostas fora, a chave estivesse em mudar a maneira como você olha para dentro? O erro que muitos cometem, de forma invisível, é pensar que as mudanças que buscamos devem vir de fora. Queremos que o ambiente mude, que as pessoas mudem, que a vida nos traga algo novo, algo melhor. Mas a verdade é mais simples e, ao mesmo tempo, mais desafiadora. A mudança que você busca não virá do mundo exterior. Ela começará a partir da maneira como você enxerga o mundo. Ela virá quando você mudar a forma como percebe a sua própria vida. Em momentos de dor, frustração e sofrimento, nossa mente tende a acreditar que a solução está em algo que está fora de nós. Pode ser uma resposta, uma solução rápida, um novo caminho. Mas a verdadeira mudança começa no instante em que olhamos para dentro e questionamos: como estou lidando com isso dentro de mim? Isso não é apenas uma reflexão filosófica, é uma descoberta comprovada pela neurociência. Quando enfrentamos a dor emocional, essa dor ativa a mesma área do cérebro que a dor física, o que explica por que é tão intensa. No entanto, o que muitos não sabem é que essa dor também pode ser transformada, se aprendermos a lidar com ela de maneira consciente. E é aqui que a magia acontece. Quando tomamos consciência da nossa dor, da nossa angústia, do que nos aflige, começamos a entender que não somos vítimas dela. Ela não é nossa inimiga. Ela é, na verdade, uma mensagem, uma oportunidade de cura. Ao invés de fugir da dor ou tentar mascará-la com distrações, podemos escolher aprender com ela. Cada dor, cada ferida emocional é um convite para nos conhecermos mais profundamente. E ao olhar para essas feridas, ao invés de nos apavorarmos com elas, podemos começar a reprogramar nossa mente, a dar novos significados para elas. O que parecia uma ameaça pode se tornar uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento. A verdadeira transformação acontece quando paramos de esperar que o mundo mude para nós. Quando decidimos que somos nós que precisamos mudar primeiro, que nossa percepção sobre a vida é o que precisa ser ajustada. Não espere que o mundo mude para você. Mude primeiro a maneira como você o vê e você verá o mundo responder de maneira diferente. Por muito tempo, fomos ensinados a acreditar que controlar nossas emoções, nossos pensamentos, nossa vida, era sinal de força. A sociedade nos molda para sermos indivíduos fortes, capazes de controlar tudo ao nosso redor, de impor nossa vontade, de nunca perder o controle. Mas quando olhamos com mais atenção, o que vemos é que o verdadeiro poder não está no controle, mas na nossa capacidade de escolher como reagir. O controle absoluto é uma ilusão, e no fim, esse controle nos aprisiona. Quando tentamos controlar demais, a vida se torna uma luta constante. Queremos controlar os outros, queremos controlar os resultados, queremos controlar as circunstâncias. Mas, ao tentar controlar tudo, esquecemos de algo essencial. A vida não pode ser controlada. A vida é imprevisível, como o vento, como as ondas do mar. Não podemos ditar tudo o que acontece, mas podemos decidir como navegar por isso. O verdadeiro poder está em nossa reação, em nossa capacidade de aceitar o que é, de fluir com as mudanças, sem resistência, sem medo. Sêneca, o filósofo estoico, ensinou que a verdadeira força não está em controlar nossas emoções, mas em controlar nossa reação a elas. Não se trata de reprimir o que sentimos, mas de escolher conscientemente como nos posicionamos diante das situações que a vida nos apresenta.
Isso é libertador. Quando paramos de tentar controlar o incontrolável, quando paramos de resistir ao fluxo da vida, começamos a descobrir que a verdadeira paz vem da aceitação e não da luta constante. E aqui, talvez, esteja um dos maiores desafios. A mente humana tem uma tendência natural a querer entender e controlar tudo. O medo do desconhecido nos faz buscar certezas, respostas definitivas. Mas ao nos entregar a essa necessidade de controle, perdemos o que há de mais essencial em nossa essência: a capacidade de ser flexível, de aceitar a incerteza e, ao fazer isso, encontrar uma paz profunda que não depende das circunstâncias externas. Você já tentou deixar de controlar algo? Tente por um momento simplesmente observar, sem interferir. Quando você parar de tentar controlar os pensamentos que surgem em sua mente, quando parar de tentar prender os sentimentos que brotam do seu coração, você começará a perceber uma liberdade que há muito tempo você não experimentava. Essa liberdade não vem da ausência de sentimentos, mas da aceitação do que você sente, da não resistência ao que é. O silêncio é um aliado poderoso nesse processo. Quando você se entrega ao silêncio da mente, quando para de tentar controlar o fluxo de pensamentos, começa a perceber que de alguma forma há algo mais dentro de você, algo profundo, algo que não precisa ser controlado, algo que simplesmente é. E é aí que, paradoxalmente, encontramos a verdadeira liberdade. Não na busca incessante pelo controle, mas na aceitação serena de nossa humanidade, com tudo o que ela traz consigo. O silêncio é uma presença poderosa. Não aquele silêncio vazio, sem propósito, mas o silêncio carregado de significado, de potencial. O silêncio é mais do que a ausência de som. É o espaço onde as palavras não conseguem alcançar. O lugar onde a alma se encontra consigo mesma. Vivemos em um mundo saturado de ruídos, de informações, de conversas incessantes. Estamos tão acostumados ao barulho que muitas vezes esquecemos como o silêncio pode ser um amigo profundo e transformador. No silêncio, a mente começa a acalmar. As tensões vão se dissipando e aos poucos começamos a ouvir algo mais profundo. A sabedoria interior. Aquela voz sutil que muitas vezes ignoramos ou não conseguimos ouvir em meio ao caos. Esse é o tipo de silêncio que tem o poder de nos curar. Ele nos permite acessar a verdade que reside dentro de nós. Uma verdade que não pode ser expressa em palavras, mas que, uma vez ouvida, muda a forma como vemos o mundo. Quando você silencia o barulho externo, pode se deparar com algo inesperado. O ruído interno. Às vezes, o silêncio exterior revela o caos interno, os medos não ditos, as emoções que há muito tempo estão guardadas. Mas, paradoxalmente, é exatamente isso que nos cura. O silêncio não é uma fuga, mas uma oportunidade para confrontar essas emoções, para compreendê-las e para integrá-las em nossa jornada de autotransformação. Muitas vezes, acreditamos que precisamos de palavras para curar. Procuramos conselhos, buscamos respostas, lemos livros, ouvimos discursos, mas na realidade, há momentos em que as palavras são incapazes de tocar as profundezas da nossa alma. O silêncio, por sua vez, é capaz de chegar onde nenhuma palavra pode. Ele é a linguagem do ser, aquela que transcende a mente racional e toca as partes de nós mesmos que estão além da lógica, além do discurso. Ele nos permite sentir, não apenas pensar. O silêncio também revela as nossas sombras. Quando estamos em silêncio, podemos ver com mais clareza aquilo que geralmente evitamos, nossos medos, inseguranças e fragilidades. O silêncio, por mais desconfortável que seja, é o espaço onde podemos finalmente enfrentar o que está oculto. E é nesse confronto que reside a verdadeira transformação. Enfrentar nossa dor, nossas sombras, nos fortalece.
Não é o silêncio que nos machuca, mas o medo de olhar para dentro, de encontrar aquilo que, por muito tempo, tentamos ignorar. Mas o silêncio também é cura porque nos permite estar em paz com o que somos, sem a pressão de precisarmos ser algo diferente. Ao ficar em silêncio, aprendemos a nos aceitar como somos, com todas as nossas imperfeições, com nossas feridas abertas. Nesse silêncio, encontramos não uma ausência de vida, mas uma vida plena, sem as distrações do mundo exterior. Encontramos a nossa verdadeira essência, aquela que, muitas vezes, está escondida sob o peso da rotina e das expectativas. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio, sem buscar respostas, sem tentar entender o que está acontecendo dentro de você? Quando foi a última vez que você permitiu que o silêncio preenchesse o espaço da sua mente e do seu coração, sem pressa de correr para a próxima atividade, para o próximo pensamento? Se você der espaço a esse silêncio, encontrará nele mais do que a ausência de ruídos. Você encontrará a cura, a paz e a sabedoria que sempre estiveram ao seu alcance. O silêncio, quando bem cultivado, transforma. Ele não apaga a dor, mas nos ensina a lidar com ela de uma maneira que nos fortalece. E isso, por si só, é uma revolução silenciosa, mas profunda. A raiva é uma emoção poderosa. Quando ela surge, sentimos como se fosse impossível ignorá-la, como se tomasse conta de nós de maneira irreversível. Mas, ao contrário do que muitas vezes acreditamos, a raiva não precisa ser nossa inimiga. Ela não precisa ser um monstro indomável que arrasta nossa paz interior para longe. O verdadeiro poder não está em suprimir a raiva, mas em aprender a compreendê-la e, mais importante ainda, em aprender a redirecioná-la. Os estoicos, filósofos da antiguidade, tinham uma visão muito clara sobre isso. Para eles, a raiva não era algo a ser reprimido, mas uma emoção a ser entendida e transformada. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, dizia que a única coisa que realmente podemos controlar é a nossa reação ao mundo. A raiva, assim como qualquer outra emoção, surge diante de algo que nos desafia, algo que nos fere ou nos desagrada. A grande questão, no entanto, não é o que provoca a raiva, mas como escolhemos lidar com ela. Se reagirmos de forma impulsiva, deixamos que a raiva nos controle, nos levando para um lugar de sofrimento e arrependimento. Mas se ao invés disso, tivermos a clareza de parar por um momento e observar o que estamos sentindo, podemos redirecionar essa energia para algo construtivo. A raiva, muitas vezes, é apenas uma máscara para outras emoções mais profundas, como medo, insegurança ou frustração. Quando nos permitimos sentir a raiva, mas sem ceder ao impulso de agir de forma reativa, podemos olhar para ela com mais compaixão. Em vez de julgá-la ou tentar afastá-la, podemos perguntar: o que está por trás dessa raiva? Ao fazer isso, começamos a revelar as camadas de emoções que muitas vezes não conseguimos perceber em meio à explosão da raiva. Esse espaço de pausa, esse pequeno intervalo entre o estímulo externo e a nossa reação, é o que nos dá a liberdade de transformar a raiva em uma ferramenta de autoconhecimento, em uma ponte para o que precisamos curar dentro de nós. Os estoicos não negavam as emoções, mas nos ensinavam a não nos tornarmos escravos delas. Eles sabiam que ao aceitarmos nossas emoções, sem julgá-las, sem lutar contra elas, encontramos a liberdade verdadeira. E isso não se aplica apenas à raiva, mas a todas as emoções humanas. Quando você se permite sentir, sem a necessidade de mudar imediatamente o que sente, você cria um espaço de acolhimento e aceitação. Esse espaço, por mais simples que seja, é onde ocorre a verdadeira transformação. A raiva deixa de ser uma força destrutiva e se torna uma oportunidade para entender melhor a si mesmo, para crescer emocionalmente.
Imagine sua raiva como um carvão aceso. Você tem duas escolhas: ou a segura com as mãos nuas e se queima, ou escolhe soltá-la, permitindo que ela se apague por si só. A raiva em si não é um problema. O problema está em como reagimos a ela, em como permitimos que ela determine nossas ações e, muitas vezes, arraste consigo nossa paz e nosso equilíbrio. Quando conseguimos olhar para a raiva sem identificarmos com ela, sem deixá-la tomar conta de nossa mente e corpo, ganhamos a capacidade de direcioná-la de maneira construtiva. Talvez, ao invés de gritar ou explodir, possamos canalizar essa energia em algo criativo, ou até em uma reflexão profunda sobre o que realmente nos incomoda. A verdadeira liberdade está em não permitir que as emoções, por mais intensas que sejam, nos definam. A raiva, como todas as emoções, passa. Se você aprender a não se apegar a ela, a tratá-la com a mesma leveza com que trata uma nuvem que passa pelo céu, você perceberá que ela perde seu poder sobre você. E ao fazer isso, você começa a perceber algo ainda mais profundo, que não são as emoções que nos controlam, mas sim a nossa capacidade de escolher como reagir a elas. Isso é o que os estoicos nos ensinaram. A liberdade emocional não está em evitar a dor ou a raiva, mas em aprender a caminhar ao lado delas, sem nos perdermos em seus ciclos. Buscamos a paz incessantemente, como se fosse um prêmio a ser conquistado, algo que devemos alcançar a todo custo. Vivemos nossas vidas atrás da promessa de um estado eterno de tranquilidade, onde os conflitos e as turbulências internas são finalmente superados. Mas e se eu te dissesse que a paz verdadeira não é a ausência de conflito, mas a integração de todos os aspectos de nós mesmos, inclusive aqueles que nos causam dor e desconforto? O erro oculto na busca pela paz está na nossa tentativa de escapar daquilo que nos desagrada, de procurar a paz em um lugar que, na verdade, só pode ser encontrado dentro de nós, quando aceitamos e abraçamos nossa totalidade. Quando buscamos a paz como algo externo, estamos tentando fugir do que está acontecendo dentro de nós. Queremos eliminar as tensões, a raiva, a tristeza e até a dor, acreditando que, ao fazer isso, finalmente encontraremos paz. Mas a verdadeira paz não é um estado de ausência de emoções ou conflitos. Ela surge quando conseguimos integrar esses sentimentos dentro de nossa experiência, quando aprendemos a viver com eles, sem fugir ou reprimir. A paz verdadeira não vem de uma negação daquilo que nos aflige, mas da aceitação profunda de que todas as emoções, boas ou ruins, fazem parte de nossa jornada. O erro está em pensar que a paz é um destino final, algo que podemos alcançar se fizermos o suficiente, se tivermos a disciplina suficiente, se formos espiritualmente perfeitos. Na verdade, a paz é um processo contínuo, uma prática diária de aceitação e reconciliação consigo mesmo. Não se trata de evitar os desafios ou esconder os sentimentos negativos, mas de aceitar que eles fazem parte da nossa humanidade e que podemos encontrar equilíbrio mesmo em meio à tempestade interna. Ao parar de buscar a paz como algo que deve ser conquistado, começamos a perceber que ela está sempre presente, nas pequenas ações, nas escolhas diárias de como reagir aos desafios da vida. A verdadeira paz vem da capacidade de integrar nossos conflitos internos. Ela não surge na ausência de turbulência, mas na capacidade de navegar pelas águas agitadas com uma mente serena, sabendo que o mar da nossa mente, com todas as suas ondas e tempestades, é algo que podemos aprender a entender e a respeitar. Assim como o marinheiro que não tenta parar o vento, mas aprende a velejar com ele, podemos aprender a navegar pelos altos e baixos de nossas emoções. A paz não vem da ausência de conflito, mas da habilidade de lidar com ele com sabedoria, sem permitir que ele nos arraste para fora do nosso centro.
Muitas vezes, nos desesperamos tentando fazer com que tudo se acalme ao nosso redor, esperando que a paz chegue como uma solução mágica. Mas quando buscamos a paz como algo externo, estamos, na verdade, nos afastando da verdadeira paz que já existe dentro de nós. Ela está ali, aguardando para ser reconhecida, não em um futuro distante, mas no momento presente. A paz é o resultado de uma reconciliação interna, do momento em que paramos de lutar contra a nossa realidade interna e começamos a aceitá-la, com tudo o que ela contém. Quando você parar de buscar paz fora de si e começar a aceitar seus próprios sentimentos, emoções e conflitos internos, você descobrirá que a paz já está ao seu alcance. Ela não precisa ser buscada, porque ela está dentro de você o tempo todo, esperando para ser reconhecida e vivida. A verdadeira paz começa quando você para de lutar contra o que é e começa a viver plenamente no presente, sem resistência. E é nesse lugar de aceitação, de integração de todas as partes de você, que a paz floresce, não como um fim, mas como uma jornada constante, feita de pequenas escolhas diárias. O apego é uma força invisível que nos mantém cativos, muitas vezes sem que percebamos. Apego às pessoas, aos objetos, às ideias, às nossas próprias crenças. A mente, em sua busca por segurança, apega-se ao familiar, ao que pode oferecer uma sensação de controle. Mas o que a mente não percebe é que esse apego, na verdade, é uma prisão que limita nossa capacidade de crescer, de expandir, de realmente viver. O apego não é algo que surge do nada. Ele é cultivado pela nossa necessidade de segurança, de conforto, de previsibilidade. Mas, paradoxalmente, o que ele nos oferece em termos de estabilidade, ele tira em liberdade. Apegamo-nos a pessoas que amamos, a sonhos que queremos realizar, a ideais que nos definem. E ao fazer isso, damos a esses elementos uma importância tão grande que esquecemos que nossa verdadeira liberdade não está nesses elementos, mas em nossa capacidade de deixá-los ir quando necessário. O apego não nos conecta com o que é eterno ou imutável. Ele nos mantém ancorados ao efêmero, ao transitório, ao que pode desaparecer a qualquer momento. E, ao nos apegarmos com tanta intensidade, acabamos nos perdendo. Ficamos cativos de nossas próprias expectativas e medos, esquecendo que a verdadeira liberdade reside na capacidade de fluir, de soltar, de confiar no processo da vida. A filosofia nos ensina que a mente humana é como um campo fértil, onde o apego pode crescer sem que percebamos. O conceito de desapego não significa desinteresse ou frieza, mas sim a compreensão de que o valor verdadeiro não está naquilo que possuímos ou controlamos, mas na liberdade de poder viver sem a necessidade de dependência. Quando somos capazes de nos desapegar, não estamos negando o que amamos, mas estamos reconhecendo que nada neste mundo é permanente. Tudo é transitório, tudo passa, e a verdadeira paz vem quando aceitamos essa impermanência sem resistência. Ao soltar o apego, liberamos nossa alma, permitindo que ela se expanda, que ela viva sem restrições. O vazio que sentimos quando algo ou alguém se vai não é, como muitos pensam, uma ausência. Esse vazio é, na verdade, um espaço de potencial. Quando nos desapegamos de algo, damos espaço para que novas experiências e novas formas de ser possam surgir. O vazio não é nosso inimigo, mas um convite para a transformação, para a renovação. Não precisamos temer o vazio, devemos aprender a acolhê-lo, a usá-lo como um campo fértil, onde novas possibilidades podem crescer. Esse é o grande paradoxo do desapego. Ao soltar aquilo que achamos essencial, abrimos espaço para algo ainda maior, algo mais alinhado com nossa verdadeira essência. A mente que se apega cria limitações,
O apego nos prende a uma visão estreita da vida, onde acreditamos que, sem certas coisas, não seremos completos, não seremos felizes. Mas, na realidade, somos inteiros por nós mesmos. A felicidade não está na posse, mas na liberdade de ser. Quando desapegamos da ideia de que precisamos de algo para sermos completos, abrimos a porta para uma nova forma de viver. Uma vida mais fluida, mais leve, mais conectada com o presente. Agora olhe para a sua vida. Quais são os apegos que você carrega, talvez sem perceber? Quais são as crenças, os medos, as expectativas que te mantêm preso? O que você teme perder, mas que na verdade talvez esteja te impedindo de viver plenamente? O desapego não é uma renúncia, mas um caminho para a verdadeira liberdade. Ele nos ensina que o que é nosso de verdade nunca poderá ser tirado. Nossa essência, nossa paz interior, nossa capacidade de amar e de nos conectar com o que é eterno. Ao desapegar, ganhamos a liberdade de ser, sem as amarras que limitam nossa alma. E agora que você entendeu o poder por trás dessa lógica simples, mas devastadoramente eficaz, a pergunta que fica é: o que vai fazer com esse conhecimento? Você pode continuar preso ao ciclo, repetindo os mesmos erros, culpando o sistema, os outros ou até a própria sorte. Ou pode assumir o controle. Pode romper as correntes invisíveis que te mantêm estagnado e finalmente tomar o rumo da sua vida. Porque a verdade é dura, mas libertadora. Ninguém vai fazer isso por você. O sucesso, a liberdade e a realização não são sorteios, são construções, tijolo por tijolo. E a única coisa que separa quem vive uma vida medíocre de quem vive com propósito é a decisão. A decisão de não aceitar menos do que merece, de mudar a mentalidade, de agir mesmo com medo, mesmo em silêncio, mesmo quando ninguém acredita. Se você chegou até aqui, já provou que está buscando mais. Agora é hora de dar o próximo passo. Curtiu esse conteúdo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque nos próximos vídeos vamos quebrar ainda mais códigos que te mantêm preso no piloto automático e te mostrar na prática como virar o jogo. O tempo de apenas sobreviver acabou. É hora de dominar.